Pessoal, rapidamente deixa eu dar umas dicas aqui para vocês, tá? Quando eu seleciono aqui o meu objeto, no caso do anel Chevalier, digito o CAP do cap e ele não fecha, o cap não acontece, tá? Se estiver usando o Mac, ele vai aparecer as informações que ele não conseguiu fechar o objeto aqui embaixo. Se estiver usando o Windows, a barra vai estar aqui em cima, tá? O layout é muito semelhante, mas é importante tu perceber que as informações que tu precisa coletar vão aparecer em lugares diferentes. Por que que ele não conseguiu fazer? Deixa eu ver se com o zoom aqui eu vou conseguir te mostrar isso. Ó, tu percebe que essa linha aqui, ó, ela tem um degrauzinho, ele não tá 100% plano. É por isso que a gente não tá conseguindo fazer, porque ele não tá 100% plano. Eventualmente pode ser que lá na construção algum detalhezinho passou batido. Uma linha que deveria ter tocado em um certo lugar não tocou. Aqui eu estou aproximando dessa forma para te perceber que ele não está 100% plano. E se não tiver 100% plano, o cap não vai funcionar. Tu olha assim de longe, parece que tá, mas quando tu aproxima, tu percebe que não está. Ou seja, a superfície que tu criou aqui não ficou 100%. Tem várias formas da gente resolver isso aqui, tá? Eu vou pegar uma gambiarra aqui primeiro, tá? Fazer da forma menos convencional. Mas tu precisa resolver o teu projeto, isso aqui é uma das formas de resolver. Tu vai fazer uma linha que atravessa de fora a fora aqui, ó, sobrando para os dois lados. Vai pegar o comando do trim, corta o que está sobrando ali em cima, pressiona Enter. Agora dá para perceber, ó, que o erro foi na execução do projeto, as linhas não estão se tocando perfeitamente, ó. Por isso que ele não, que a gente não conseguiu fazer o cap. Aqui ele tocou, mas aqui, ó, aqui ele tocou, só que do outro lado ele não tocou. Tudo bem, não conseguiu fazer. Aí o que eu vou fazer agora? Como eu fiz uma linha reta e eu cortei retinho aqui, agora eu consigo selecionar isso aqui e o cap funciona. Fechou meu objeto, tá? Só que isso aqui é na base da gambiarra. Isso aqui é para resolver uma coisa que eu não tinha conseguido fazer da forma correta. Então aqui, ó, primeira dica é analisa as tuas curvas. Aqui não deu certo o cap porque essa curva não ficou exatamente onde ela deveria ficar e aí ele já construiu o objeto errado, tá? Deixa eu desfazer essa operação que eu fiz aqui do trim para explicar uma outra forma de tapar buraco aqui para vocês, que essa seria a ideal, tá, pessoal? Vamos usar o patch, quando a gente não consegue fazer o cap funcionar. Vamos devagarzinho aqui, P-A-T-C-H. Esse é o comando que eu digitei, tá? Vou pressionar Enter e ele pede para eu selecionar curvas, pontos, nuvem de pontos, de malhas. Nesse caso eu vou clicar aqui, ó, e eu não vou pegar a curva, porque eu sei que a curva está me dando problema. Eu vou pegar o Polysurface Edge. Jonas, qual é a diferença entre os dois? A curva é essa aqui, é o que a gente criou. E o Polysurface Edge é o canto, é a quina, é a união ali, é a ponte que tem no final do meu objeto. São duas coisas diferentes. Apesar de parecer que estão no mesmo lugar, não estão principalmente nesse desenho. Então eu vou lá, vou digitar o meu patch, vou clicar aqui e ele vai me dar duas opções. Tu quer a curva ou tu quer o Polysurface Edge? Ele abre isso aqui porque os dois estão muito perto. Eu vou pegar o meu Edge aqui nesse objeto, tá? E aí eu vou digitar, depois que eu selecionei ele aqui, eu simplesmente vou dar um Enter. E aí vai abrir essa caixinha aqui para vocês. Essa caixinha aqui é o seguinte, tem algumas opções. Deixa eu te explicar essas duas aqui primeiro. O Automatic Trim é tipo o que sair para fora aqui. Deixa eu desligar os dois para te ver, ó. Quando eu ligar o Automatic Trim, ele vai cortar os excessos aqui que sobram. Ó. Vou ligar o Automatic Trim, vou dar um preview, ó. Ele ficou certinho ali. Imagine que eu quisesse fazer um domo arredondado aqui em cima em vez de fazer plano. Eu ligaria o Adjust Tangency e ele ia seguir aqui o formato. Ó. Vou dar um preview para te ver. Ele faria como um formato de um cabochão. Então essas duas opções a gente vai deixar como Automatic Trim e o Adjust Tangency a gente vai desligar. Vou dar o preview para ver como que tá ficando, tá? Aqui esse U e V que eu tenho é os espaçamentos da definição dessa malha. Se eu deixar ela com pouca definição, vamos deixar aqui com 1, por exemplo, só para te ver, tá? Pode acontecer de eu tentar fazer o join aqui depois e ele não conseguir fazer.
Por que, Jonas, que ele pode não conseguir fazer? Porque talvez não tenha resolução suficiente. Eu vou tentar com o mínimo de resolução possível. Então, eu vou dar um OK aqui, vou selecionar os dois e vou dar um Join. Conseguiu unir, tá? Essa informação aqui, ó, duas superfícies unidas, ou conjunto de superfícies unidas em um objeto fechado. Inclusive aqui nas propriedades tu vê Closed Solid Polysurface. Tá, mas Jonas, e se eu não conseguir fechar, se for um objeto mais complexo? O que eu faço? Tu vai executar o patch também, tá? Normalmente tu precisa de mais resolução quando não é plano assim. Vou lá, vou selecionar o meu Polysurface Edge, vou pressionar Enter e eu vou colocar mais resolução. Vou colocar aqui 6x6, 10x10, 20x20. Aqui eu preciso entender que quanto mais complexa for a minha malha, maior a probabilidade dela se ajustar a esse objeto que eu quero tampar aqui, tá? Tu vai ver que o Join vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Mas aqui eu quero deixar bem claro para vocês que o erro não foi porque o patch não funcionou. Eu vou deletar aqui só para mostrar para vocês as linhas, tá? O erro nesse objeto especificamente aconteceu porque as curvas do meu Network Surface não estão tocando, não estão certinho nos pontos onde deveria. Essa aqui tá ok, aquela ali me parece que tá ok, e deixa eu ver essa lá de trás tá ok. Deixa eu te mostrar, deixa eu ver aqui embaixo também como é que tá isso aqui. Também não tá ok, ó. Ela tá passando para fora aqui. Então, o que acontece? Eu vou deletar essa curva. Esse meu objeto, ele tá fora aqui embaixo, ó. Não tá. Tá tocando certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Só para eu resolver, para vocês entenderem, eu vou fazer um mirror. Do zero com o Shift eu vou fazer uma linha reta para baixo. Muito provavelmente o erro foi no fazer o mirror. Que o mirror saiu fora, ó. Agora ele tá tocando direitinho. Vou fazer o meu Network Surface certinho como ele tem que ser, ó. Opa, que aqui tem um join que não deveria ter, deixa eu explodir. Fazer o meu Network Surface certinho agora. Então, Network Surface. A parte de cima, Enter. Enter. Fez ali. Agora eu vou pegar aqui e vou fazer aquele meu cilindro na extrusão, né? Extrude para os dois lados sem ser sólido. Vou selecionar ele e vou cortar por dentro, trim, corta, cortou por dentro. Agora eu vou selecionar esse objeto, vou pegar o trim, corta e corta. Aí eu seleciono os dois e dou o join. E agora, milagrosamente, quando eu digitar CAP decap, ele fecha. Então, o que eu queria te mostrar nesse contexto aqui é que sempre vocês devem prestar atenção se o passo a passo foi construído de forma perfeita. Senão a gente tem que achar outros meios de resolver. Dá para resolver com outros meios? Dá. Mas isso sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha. Sempre me deixa com aquela dúvida. O que será que aconteceu? Por que será que não fechou se deveria ter fechado? Alguma coisa diferente do que o Jonas está fazendo eu fiz. Se tu não conseguir identificar o problema, apaga tudo e faz de novo. Mas tem algum conceito que está passando despercebido, tu não está conseguindo fazer o objeto ficar exatamente como deveria. É isso aí, galera. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço e a gente se vê em breve.